mar da Galileia respirava como um coração vivo. As ondas vinham e iam, como se carregassem segredos antigos. O céu estava limpo, mas havia algo no ar, uma expectativa invisível, como se o tempo estivesse prestes a mudar. João, filho de Zebedeu, estava ali, jovem, com os pés firmes na areia e os olhos voltados para o horizonte. Ele conhecia o mar, sabia ler os ventos, entender os cardumes, lançar as redes com precisão. Era pescador, como seu pai, como seu irmão Tiago. Mas havia algo em seu espírito que o mar não podia saciar. Uma fome que não era de peixe, uma sede que não era de água. E então, ele veio. Jesus caminhava pela praia. Seus passos não deixavam pegadas comuns. Sua presença não era apenas física, era espiritual, eterna, cortante e suave ao mesmo tempo. Quando falou, o tempo parou. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. João olhou. E naquele olhar, tudo mudou. Não houve debate, não houve hesitação. Ele deixou as redes, deixou o barco, deixou o pai e seguiu o cordeiro. Ali começava a jornada. Não uma jornada de mapas, mas de mistérios. Não uma viagem de quilômetros, mas de revelações. João não sabia que estava entrando na história. Não sabia que seus pés estavam pisando o solo da eternidade. João cresceu entre redes e remos. Seu pai, Zebedeu, era homem do mar. Sua mãe, Salomé, mulher de fé. O lar era simples, mas firme. O cheiro de peixe misturava-se ao som das escrituras. Havia tradição, havia trabalho, havia esperança. Tiago, seu irmão, era seu parceiro de pesca. Juntos enfrentavam tempestades, puxavam redes pesadas, negociavam no mercado. Mas havia algo diferente em João. Um silêncio que observava, um olhar que buscava, um coração que esperava. Quando João ouviu falar de um homem chamado Jesus, algo acendeu. Ele foi discípulo de João Batista por um tempo, ouviu sobre o Cordeiro de Deus. E quando viu Jesus passar, soube. Era ele. João e André seguiram Jesus. Não foram convidados, apenas atraídos. Jesus percebeu e perguntou: "Que buscais?" Eles responderam: "Mestre, onde moras?" Jesus disse: "Vinde e vede." E eles foram. Ficaram com ele aquele dia. E aquele dia mudou tudo. João nunca mais foi o mesmo. Aquele encontro não foi apenas físico, foi espiritual, foi eterno. João não esqueceu. Décadas depois, ao escrever seu evangelho, ele ainda lembrava da hora. Era cerca da hora 10ª. Porque há encontros que marcam o tempo. Há momentos que se tornam eternidade. João viu Jesus chamar outros, viu Simão ser renomeado como Pedro, viu Natanael ser revelado, viu milagres acontecerem. Mas mais do que ver, João caminhava. Cada passo com Jesus era uma aula, cada gesto uma revelação. Ele viu Jesus em Caná transformando água em vinho, viu Jesus em Jerusalém purificando o templo, viu Jesus em Samaria quebrando barreiras, viu Jesus em Cafarnaum curando com autoridade. João não apenas registrava, ele absorvia, ele mergulhava. Ele se tornava parte da história. João não era brando, era intenso. Jesus o apelidou de Boanerges, filho do trovão. Ele queria fogo sobre os samaritanos, queria justiça rápida, queria espada. Mas o mestre não veio para destruir, veio para salvar. João aprendeu que o poder não está na fúria, mas na ternura. Que o trovão pode se tornar brisa, que o coração pode ser quebrado e moldado pelas mãos do oleiro. Ele se tornou o discípulo do amor, o único que reclinou a cabeça no peito do Salvador, o único que ficou aos pés da cruz. João estava lá quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quando subiu ao monte da transfiguração, quando suou sangue no Getsêmani, quando foi preso, quando foi crucificado. Ele ouviu palavras que ninguém mais ouviu. Pai, glorifica o teu nome. Eu sou a ressurreição e a vida.
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João não apenas escutava, ele absorvia, ele guardava, ele escrevia com a alma. Ele viu Jesus chorar, viu Jesus sorrir, viu Jesus se calar, e em cada gesto João via o Pai, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e João viu a sua glória. No Calvário, João estava lá, Maria também, e Jesus, pendurado entre céu e terra, olhou para eles. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. João recebeu Maria, e com ela recebeu a missão de guardar o mistério, de cuidar da memória, de proteger a encarnação. Ele viu o céu escurecer, viu o véu se rasgar, viu o sangue cair, e soube, o amor venceu. No terceiro dia, Maria Madalena veio correndo, disse que o túmulo estava vazio. João correu com Pedro, chegou primeiro, olhou, viu os lençóis, viu o vazio, e creu. Depois, viu o ressuscitado. Viu as mãos furadas, viu o lado aberto, ouviu a voz: paz seja convosco. João viu Jesus comer peixe, viu Jesus restaurar Pedro, viu Jesus prometer o Espírito, viu Jesus subir aos céus. Mas mais do que ver, João sentiu. Sentiu que a morte havia sido vencida, que o véu havia sido rasgado, que o reino havia começado. João estava lá quando Jesus subiu ao céu. O monte era testemunha, as nuvens mensageiras. Os discípulos olhavam para cima, e o céu os recebia com silêncio e glória. Jesus ergueu as mãos. A bênção foi derramada, e então foi elevado. João viu o corpo glorificado desaparecer entre as nuvens. Viu os olhos dos irmãos se encherem de lágrimas. Viu o céu se fechar, mas o coração se abrir. 2 anjos apareceram. Disseram: esse Jesus que dentre vós foi elevado, assim voltará. João guardou essa promessa como quem guarda uma semente. Sabia que o tempo da espera havia começado, mas também sabia que o Espírito viria. João estava no cenáculo. As portas estavam fechadas, mas o céu estava aberto. O medo ainda rondava, mas a fé começava a florescer. E então veio o som, um vento impetuoso, línguas como de fogo, vozes em outras línguas. O Espírito Santo desceu, e João foi cheio de poder, cheio de luz, cheio de coragem. Ele viu Pedro se levantar e pregar, viu 3.000 se converterem, viu a igreja nascer, viu o reino se espalhar. João não era mais apenas discípulo, era apóstolo, era testemunha, era coluna da fé. João sabia que a jornada estava só começando. O mestre havia partido, mas a missão permanecia. Ele caminharia por estradas desconhecidas, enfrentaria perseguições, veria amigos morrerem, mas nunca deixaria de crer, porque ele havia visto, havia tocado, havia amado. Viu o reino começar a se espalhar como chama sobre palha seca. João caminhava com Pedro. 2 homens, 2 temperamentos, 2 chamados. Pedro era a ação, João, contemplação. Pedro falava, João observava, mas juntos anunciavam. Subiam ao templo na hora da oração. E ali, à porta chamada Formosa, encontraram um homem coxo. João olhou. Pedro falou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O homem saltou, andou, louvou, e o povo se reuniu. João viu os olhos se abrirem, viu os corações se rasgarem, viu a multidão se curvar diante da glória, mas nem todos se alegraram. Os líderes religiosos se levantaram, prenderam Pedro e João, interrogaram, ameaçaram, mas não puderam negar o milagre. João ficou em silêncio, mas sua presença falava. Ele havia visto o ressuscitado. Nada o calaria, nada o intimidaria. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles foram soltos e voltaram ao povo e oraram, e o lugar tremeu. E o Espírito encheu novamente, porque a perseguição não apaga o fogo, só o espalha.
João viu a igreja crescer, viu os discípulos se multiplicarem, viu os bens serem compartilhados, viu os corações se unirem, viu o evangelho romper muros, culturas, fronteiras, mas também viu o inimigo agir. Viu Ananias e Safira mentirem ao Espírito, viu Estevão ser apedrejado, viu Tiago, seu irmão, ser morto pela espada. A dor era real, o sangue era verdadeiro, mas a fé era inabalável. Porque João sabia, o reino não é deste mundo, e a glória não está na ausência de sofrimento, mas na presença de Deus. Paulo, o apóstolo dos gentios, chamou João de coluna da igreja. E ele era firme, silencioso, profundo. Enquanto outros viajavam, João permanecia. Enquanto outros pregavam em praças, João ensinava em casas. Enquanto outros escreviam cartas, João guardava memórias. Ele era o guardião da encarnação, o protetor da verdade, o pastor dos corações. João se estabeleceu em Éfeso. Ali pastoreou, ali ensinou. Ali cuidou de Maria, mãe de Jesus. Ali escreveu, ali orou, ali amou. A cidade era cheia de ídolos. O templo de Ártemis dominava o horizonte. Mas João não se intimidava, porque ele conhecia o verdadeiro templo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cordeiro. Dizem que, já velho, João era levado à igreja e dizia apenas: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros." E quando perguntavam por que repetia sempre a mesma coisa, ele respondia: "Porque é o mandamento do Senhor." Foi em Éfeso que João escreveu seu evangelho. Não começou com genealogias, começou com eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele revelou o Logos, o Deus que se fez carne, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Eu sou o bom pastor, a videira verdadeira. João não escreveu para informar, escreveu para transformar. Cada capítulo é uma janela para o céu, cada palavra, uma flecha para o coração. João escreveu 3 epístolas. Nelas, o amor é mandamento, é essência, é prova de que Deus habita em nós. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele combateu o engano, exortou os filhos, falou da luz e das trevas, do espírito da verdade e do espírito do erro, e ensinou que a verdade anda de mãos dadas com a caridade. João não escreveu com tinta apenas, escreveu com lágrimas, com saudade, com zelo, com o coração de um pai espiritual. João envelheceu. Os cabelos ficaram brancos, a voz ficou baixa, mas o espírito continuava ardente. Ele não buscava fama, buscava fidelidade, não buscava multidões, buscava profundidade. Era o último dos apóstolos. Todos os outros haviam partido, mas ele permanecia para escrever, para revelar, para amar. João viu falsos mestres surgirem, viu doutrinas distorcidas, viu o amor esfriar, mas não se calou. Ele escreveu: "Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus." Ele ensinou que o amor não é permissivo, que a verdade não é negociável, que a fé não é superficial. João era amor, mas também era luz, era ternura, mas também era firmeza. João não sabia, mas o exílio se aproximava. Roma não suportava sua voz. O império queria silêncio, mas João carregava o som do céu. A ilha de Patmos o esperava. O céu estava prestes a se abrir. As visões estavam prestes a ser derramadas. O Apocalipse estava prestes a nascer. Mas antes disso, João pastoreava, escrevia, orava, amava, porque ele sabia, o Cordeiro ainda tinha mais a revelar. João já era velho, os cabelos brancos como a lã, a pele marcada pelo tempo e pela fé. Ele havia visto tudo: milagres, cruz, ressurreição, ascensão, Pentecostes, perseguições, igrejas nascendo, irmãos morrendo, mas agora estava só. Roma não conseguiu calar sua voz, então o exilou. Jogaram-no em Patmos, uma ilha árida cercada por rochas e silêncio. Nenhum templo, nenhum altar, nenhum púlpito, apenas o céu. Mas
Foi ali, no lugar do abandono, que o céu se abriu. Pátimos não tinha multidões, não tinha discípulos, não tinha irmãos, mas tinha Deus. João caminhava entre pedras, orava entre ventos, esperava entre dias iguais. Mas o Espírito não se ausentava, o céu não se fechava, a eternidade não se calava. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. E então veio o som, como de trombeta, como de trovão, como de glória. A voz que outrora chamou à beira do mar, agora falava do alto dos céus. João virou-se para ver quem falava, e viu. Ele viu o Filho do Homem, mas não como antes, não como o carpinteiro, não como o crucificado. Agora João viu o Rei, seus olhos como chama de fogo, seus pés como bronze reluzente, sua voz como muitas águas. Aquele que andou com ele pelas estradas da Galileia, agora caminhava entre os candeeiros. Aquele que reclinou à mesa, agora segurava as chaves da morte e do inferno. João caiu como morto, mas a mão do Cristo tocou seu ombro. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. João recebeu ordens: escrever 7 cartas, 7 igrejas, 7 mensagens do céu. A Éfeso, que perdeu o primeiro amor, a Esmirna, que sofria, mas era rica, a Pérgamo, que tolerava o engano, a Tiatira, que misturava verdade com Jezabel, a Sardes, que tinha nome de viva, mas estava morta, a Filadélfia, que guardava a palavra, a Laodiceia, morna, cega, pobre e nua. Cada carta era um espelho, um chamado, um alerta, um convite ao arrependimento e uma promessa ao vencedor. João foi levado ao céu e viu um trono, e no trono alguém. Relâmpagos, trovões, arco-íris, 24 anciãos, 4 seres viventes, e todos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas havia um livro, selado, e ninguém podia abrir. João chorou muito, até que um dos anciãos disse: Não chores, o leão da tribo de Judá venceu. João olhou, esperava ver um leão, mas viu um cordeiro, como havendo sido morto. E o céu explodiu em louvor: Digno é o cordeiro que foi morto. João viu os selos serem abertos, cada selo um evento, cavaleiros, terremotos, mártires, silêncio, e então as trombetas, e depois as taças. A terra geme, o mar sangra, as estrelas caem, os homens se escondem, mas não há caverna que proteja do juízo do Cordeiro. João viu o mundo em convulsão, mas também viu o céu em ação, anjos, arcanjos, vozes, relâmpagos e um povo selado, um povo que não se dobra, um povo que canta mesmo em meio à dor. João viu um grande sinal no céu: uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida, prestes a dar à luz, mas diante dela um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres esperava para devorar o filho assim que nascesse. O filho nasceu, um varão, um rei, e foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde foi sustentada por Deus. E então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão foi lançado à terra. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, mas o povo de Deus venceu, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. João viu outra besta subir do mar. Parecia um leopardo com pés de urso e boca de leão. Recebeu poder do dragão, e o mundo se maravilhou. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ela blasfemava contra Deus, perseguia os santos e exigia a adoração. Depois, outra besta surgiu da terra. Parecia cordeiro, mas falava como dragão. Ela fazia sinais, enganava e impunha uma marca, na mão ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Mas João viu também os que não se dobraram,
os que guardaram os mandamentos, os que tinham o nome do Cordeiro escrito em suas testas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono. João viu Babilônia, a grande meretriz, sentada sobre muitas águas, vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas. Ela tinha um cálice de abominações, embriagava as nações, perseguia os santos, seduzia os reis. Mas chegou sua hora. Caiu Babilônia, a grande. Em uma hora sua riqueza se perdeu. Os mercadores choraram, os reis lamentaram, mas o céu se alegrou. Regozija-te sobre ela, ó céu, e vós santos, apóstolos e profetas. A prostituta foi julgada. A cidade da corrupção foi destruída, e o povo de Deus foi vingado. João estava em Pátimos, mas sua alma estava no céu. A visão não havia terminado. O Cordeiro ainda tinha mais a revelar. O tempo estava se dobrando. O fim estava se aproximando. E o novo começo já brilhava no horizonte eterno. João viu um grande trono branco, e aquele que nele estava. A terra e o céu fugiram de sua presença. Nada permaneceu, nenhuma montanha, nenhum mar. Apenas o trono, e diante dele os mortos, grandes e pequenos, reis e servos, profetas e perseguidores, todos estavam ali. Ninguém faltava, ninguém escapava. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o da vida. Os mortos foram julgados pelas suas obras, cada ato, cada palavra, cada pensamento. Nada se perdeu, nada se escondeu. E aquele cujo nome não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A morte e o inferno foram vencidos. O juízo foi completo. A justiça foi feita. O tempo da dor chegou ao fim. João viu o Cordeiro triunfar. Viu o mal ser vencido. Viu o dragão ser lançado no abismo. Viu a besta ser destruída. Viu os profetas do engano serem silenciados. Não houve resistência, não houve negociação, não houve misericórdia para o engano, porque o tempo da graça havia passado e agora era o tempo da glória. O céu cantava, os anjos celebravam, os santos se alegravam, porque o Cordeiro venceu, porque a verdade prevaleceu, porque o reino chegou. João viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E viu a cidade santa, a nova Jerusalém, descer do céu da parte de Deus, como uma noiva adornada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão seu povo. E ele será o seu Deus. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas passaram. João descreveu a cidade, seus muros, suas portas, seus fundamentos. Cada detalhe carregava glória. 12 portas, cada uma feita de uma pérola. 12 fundamentos, cada um com o nome de um apóstolo. Ruas de ouro puro, um rio de água da vida, claro como cristal. A árvore da vida, dando fruto todo o mês, com folhas que curam as nações. Ali não há templo, porque o Senhor Deus e o Cordeiro são o templo. Ali não há sol, porque a glória de Deus a ilumina. Ali não há noite, porque o Cordeiro é a lâmpada. João viu os servos de Deus, viu os redimidos, viu os que venceram. Viu os que guardaram a fé, viu os que não se dobraram. Eles estavam diante do trono, com vestes brancas, com palmas nas mãos, com louvor nos lábios. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles servem dia e noite, eles reinam com Cristo, eles veem o rosto de Deus. E o nome do Cordeiro está em suas testas. João ouviu a última promessa. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. João não apenas viu, ele desejou, ele clamou,
Ele respondeu: Ora vem, Senhor Jesus. E assim termina a revelação. Não com medo, não com destruição, mas com graça. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. João não deixou apenas visões. Deixou esperança, deixou amor, deixou luz, deixou um convite eterno para todos os que creem. João voltou de Patmos, voltou para Éfeso, voltou para a igreja, mas nunca mais foi o mesmo. Ele havia visto o céu, havia tocado o eterno, havia recebido o Apocalipse, a cidade o recebeu como profeta, os irmãos o acolheram como pai, os jovens o ouviam como quem escuta o próprio céu. Mas João não buscava honra, buscava fidelidade, não buscava aplausos, buscava profundidade. João já não caminhava com agilidade, mas sua presença ainda movia corações. Já não pregava com voz forte, mas suas palavras ainda quebravam cadeias. Já não escrevia com rapidez, mas sua memória ainda guardava o verbo. Chamavam-no de o ancião, não por idade apenas, mas por autoridade espiritual. Ele era o último dos 12, o último que viu o rosto de Jesus, o último que ouviu a voz do Cordeiro, o último que tocou as mãos furadas. João vivia em Éfeso. A cidade era cheia de comércio, cultura e idolatria. Mas ali, entre colunas pagãs e templos de pedra, havia uma casa simples, e nela João ensinava. Não havia púlpito, havia presença. Não havia microfone, havia autoridade. Não havia espetáculo, havia verdade. Os discípulos vinham de longe, queriam ouvir, queriam ver, queriam tocar. E João dizia sempre: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. João era a memória viva da encarnação. Ele lembrava do olhar de Jesus, do tom de sua voz, do jeito como partia o pão, do modo como tocava os doentes, do silêncio no Getsêmani, do grito no Calvário, do brilho nos olhos ao ressuscitar. Ele não falava como historiador, falava como testemunha, como amigo, como discípulo amado. E quando alguém perguntava como era Jesus, João sorria, fechava os olhos e dizia: ele era cheio de graça e de verdade. João não apenas escreveu o Evangelho, ele o vivia. Cada dia, cada gesto, cada palavra, tudo refletia o verbo. Ele não discutia doutrinas, encarnava verdades, não combatia com argumentos, vencia com amor. Sua vida era o Evangelho em carne e osso, sua presença era luz, sua fé era firme, sua esperança era viva. João já não saía de casa, mas os irmãos vinham até ele, sentavam-se ao seu redor, esperavam suas palavras, e ele falava pouco, mas falava com peso. Permanecei no amor, guardai os mandamentos, não vos deixeis enganar. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E então orava, e o céu descia, e os corações se quebravam, e a graça se derramava. João sabia que o fim se aproximava, não temia, não lamentava, apenas esperava. Ele havia vivido tudo, visto tudo, escrito tudo. Agora queria apenas descansar, queria apenas ver o rosto do Cordeiro mais uma vez. Seus olhos já não enxergavam com clareza, mas sua alma via com nitidez. Via o trono, via o rio, via a cidade, via o Cordeiro. Dizem que, em seus últimos dias, João foi levado à igreja uma última vez. Os irmãos o carregaram. O silêncio era profundo. Todos queriam ouvir sua despedida. Ele olhou para todos, respirou fundo e disse: Filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque esse é o mandamento do Senhor. E então se calou, e então sorriu, e então descansou. João não deixou riquezas, deixou revelações, não deixou monumentos, deixou memória, não deixou poder, deixou presença. Seu evangelho ainda transforma, suas cartas ainda curam, seu apocalipse ainda desperta. Ele foi o último dos apóstolos, mas sua voz ainda ecoa, sua luz ainda brilha, seu amor ainda pulsa. João olhou para o céu e viu
viu o trono, viu o Cordeiro, viu os anjos, viu os santos, viu a cidade, viu a eternidade. E então fechou os olhos, e então partiu, e então chegou. Porque para quem ama, morrer é encontrar, para quem crê, partir é voltar. Para quem viu o Cordeiro, o fim é apenas o começo. João partiu, mas sua voz não se calou, seu corpo descansou, mas sua mensagem continua viva. Ele foi o último dos apóstolos, mas sua luz foi a que mais longe alcançou. O tempo passou, os impérios caíram, as cidades mudaram, as línguas se multiplicaram, mas o Evangelho segundo João ainda é lido. As cartas ainda são ensinadas, o Apocalipse ainda é estudado, porque João não escreveu para sua geração, escreveu para a eternidade. João escreveu sobre o Verbo, sobre a luz, sobre o amor, sobre a verdade, e cada palavra continua acesa. No princípio era o Verbo. Essa frase ainda abre corações, ainda quebra argumentos, ainda revela o invisível. João não escreveu para impressionar, escreveu para transformar, e transformou. Milhões foram tocados, milhões foram salvos, milhões foram despertados. João escreveu como pai, como pastor, como guardião. Suas cartas não são longas, mas são profundas. Cada versículo é uma semente, cada frase uma flecha. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essa frase ainda cura famílias, ainda restaura igrejas, ainda acende esperança. João ensinou que amar é viver, que odiar é morrer, que permanecer é vencer. E essa teologia ainda pulsa. João viu o fim, mas também viu o começo. Viu o juízo, mas também viu a glória, viu a queda, mas também viu a cidade eterna. O Apocalipse não é apenas profecia, é convite, é alerta, é esperança. Eis que venho sem demora. Essa promessa ainda move corações, ainda prepara noivas, ainda desperta os que dormem. João não escreveu para assustar, escreveu para acordar, para alinhar, para preparar. João não está mais entre nós, mas sua voz ainda ecoa nos púlpitos, nos livros, nos corações, nos desertos, nas prisões, nas igrejas, nas casas. Ele fala quando alguém lê o Evangelho, quando alguém cita suas cartas, quando alguém prega o Apocalipse. Ele fala quando alguém ama, quando alguém perdoa, quando alguém permanece. João viu o céu e escreveu sobre ele, viu o trono, viu o Cordeiro, viu os anjos, viu os santos, viu a cidade, viu a eternidade e descreveu com palavras humanas o que só o Espírito pode entender. E vi um novo céu e uma nova terra. Essa visão ainda consola os que choram, ainda anima os que esperam, ainda fortalece os que lutam. João moldou gerações, influenciou teólogos, inspirou mártires, consolou missionários, ensinou pastores, tocou crianças. Sua vida é modelo, sua fé é referência, sua mensagem é fundamento. Ele não fundou impérios, mas edificou corações. Não construiu catedrais, mas levantou colunas invisíveis. João é lembrado como o discípulo amado, não porque era melhor, mas porque era íntimo, porque reclinou no peito do Verbo, porque permaneceu aos pés da cruz, porque recebeu Maria, porque viu o túmulo vazio, porque viu o céu aberto. Esse título não é vaidade, é legado, é chamado, é convite. Todos podemos ser discípulos amados, todos podemos reclinar, permanecer, amar, ver. João não escreveu para si, escreveu para nós, para os que viriam, para os que creriam, para os que esperariam. Cada página é um convite, cada linha uma porta, cada palavra uma ponte. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse convite ainda está aberto, ainda está vivo, ainda está ecoando. João viu o início e viu o fim, viu o nascimento do Verbo e viu o retorno do Rei, viu o Cordeiro ser morto e viu o Cordeiro reinar. Ele viu a cruz e viu o trono, viu o túmulo e viu a cidade, viu o mundo e viu o céu.
Poucos viram tanto, poucos viveram tanto, poucos amaram tanto. João partiu, mas seu eco permanece, como uma nota que não termina, como uma luz que não se apaga, como uma chama que não se consome. Ele é lembrado, ele é lido, ele é citado, ele é seguido. Mas mais do que isso, ele é ouvido. E assim termina a jornada. Não com silêncio, mas com louvor. Não com fim, mas com eternidade. João viveu, João viu, João escreveu, João amou, João anunciou. E agora João descansa, mas sua voz ainda fala. Ora vem, Senhor Jesus. Se você chegou até aqui, é porque algo te tocou. Talvez tenha sido a poesia, talvez a verdade, talvez a presença do Espírito. Mas se você sentiu, então João ainda fala. Se você gostou, compartilhe. Não por vaidade, mas por missão, porque há corações que precisam ouvir. Há almas que precisam despertar, há vidas que precisam ver o Cordeiro. Se você foi tocado, comente, diga o que sentiu, diga o que aprendeu, diga o que mudou, porque quando você fala, você também anuncia, você também ecoa, você também se torna parte dessa história. Se você foi abençoado, ore. Ore para que mais pessoas sejam alcançadas. Ore para que o amor de João se espalhe. Ore para que a verdade permaneça. E se você ainda está em dúvida, volte, releia, reescute, reflita. Porque o Evangelho segundo João não é apenas para entender, é para encontrar. João viu, João creu, João anunciou. E agora ele te convida. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse vídeo não é apenas conteúdo, é chamado, é semente, é ponte, é altar. E se você ouviu até o fim, então você já está mais perto do Cordeiro.